24 anos, 6 Copas do Mundo e o Brasil continua sem conseguir escapar da mesma maldição. Desde o Penta em 2002, a seleção brasileira entrou em praticamente toda a Copa do Mundo como uma das favoritas. Teve Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar, Vinícius Júnior, técnicos campeões, elencos milionários e gerações que pareciam prontas para trazer o Hexa. Mas quando a pressão chegou, alguma coisa sempre deu errado. França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Croácia e agora Noruega. São eliminações traumáticas, erros inexplicáveis, jogadores marcados para sempre e derrotas que até hoje doem em qualquer brasileiro que acompanhou esses jogos. No vídeo de hoje a gente vai voltar Copa por Copa para entender como que o Brasil saiu da seleção mais temida do planeta para um time que parece simplesmente não conseguir mais sobreviver aos grandes momentos. E depois de ver essa sequência, talvez você entenda por que o Hexa está cada vez mais parecendo um sonho que talvez não vamos viver para ver. Vamos conferir todas as eliminações do Brasil desde o Penta. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Vencemos em 1958, em 1962, em 1970, 94 e 2002. Era 30 de junho de 2002, quando Ronaldo Fenômeno atropelou Oliver Kahn e trouxe a 5ª estrela para o nosso peito. Acabou! É penta! É penta! Desde então, a cada 4 anos, o que sobra é frustração e tristeza. Mesmo com grandes jogadores, parecia que em toda a Copa alguma coisa surgia para impedir o sonho brasileiro do Hexa. E dessa vez, infelizmente, não foi diferente. Bom, em 2002 o Brasil chegou ao topo do mundo. Em 2006, a expectativa era colocar mais um título na conta. Comandada por Carlos Alberto Parreira, a seleção foi à Alemanha como atual campeã e com um dos melhores elencos da história. No gol, Dida. Na defesa, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos. No meio, Emerson e Zé Roberto. No ataque, o famoso Quarteto Fantástico. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno. Fora Robinho, que vivia plena ascensão, era sem dúvida a seleção mais temida daquele torneio. O Ronaldo Travé, meu irmão, cara quadrado, pescoção do bicho, cabeça raspada, tipo carandiru. Olha lá, tem papo com ninguém, meu irmão. Papo com ninguém, não tem desenrolo. Olha lá, testosterona gritando, comia até Travé. Olha o outro, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho, boca de mula. Se lambendo todo, sentindo o sabor da noitada das bolas anterior ainda. Estricnado ao olho, vidrado, meu irmão. Não sei se tava puro não, mas não interessa. Isso aqui também era muita maldade no coração que eu tinha, ó. Não regala pra ninguém. Olha, porra, Adriano Imperador. Irmão, olha o tamanho do pescoço do Adriano Imperador, maluco. O cara parece um Bull Terrier, mano. Porra, aqui. Uma cara de maldade. Isso aqui é cara de maldade pura, mano. Uma cara de, porra, de chefe de facção. De, porra, sei lá, tropa de elite, dono do morro, olha lá, mano. Porra, isso aqui é mal. Meu irmão, a Argentina é meio ter brava com o Adriano Imperador, rapaz. Tá maluco? Aí o Kaká a gente passa meio batido, né? Mas ainda assim, toda seleção tinha um Nutella. O Kaká, que era o Nutelão da época, ele hoje seria a postura do macho alfa no meio dessa seleção de trouxa. Compadre, olha isso aqui. Essa cara aqui poderia estar facilmente estampada em qualquer jornal procurado, serial killer. Não podia? Aqui, bota ele aqui, imagina agora do lado aqui o maníaco do par. Ele dá muito mais medo desse cara, rapaz. O Brasil ainda vinha do título da Copa das Confederações, depois de golear a nossa querida Argentina por 4-1 na final. O time chegou leve, confiante, cheio de estrelas, tinha tudo para dar certo, mas depois de passar de fase com tranquilidade veio a França de Henry e Zidane nas quartas. E aí os carrascos de 1998 apareceram de novo. Alguns dos principais jogadores não estavam bem fisicamente. O próprio técnico admitiu depois que Ronaldo, Adriano e Ronaldinho não chegaram à Copa nas melhores condições. Fora que a preparação foi uma zona. O clima era tão leve, com tanta sensação de já ganhou, que acabou jogando contra o time. Fato é que Henry fez aquele gol após o cruzamento de Zidane e aí o caldo azedou. Na época, Roberto Carlos foi apontado por muita gente como culpado, porque na cobrança da falta ele aparece ali arrumando o meião e não acompanha o atacante francês. Porém, ele mesmo já explicou diversas vezes que a sua função não era marcar ninguém, mas permanecer na entrada da grande área. Antes do jogo, você vai dar uma checada no elástico
bico da meia pra ver se ela não vai descer. Você tá pegando o costume do Galvão Bueno, né? Não, isso não tem nada a ver. É uma história que inventaram aí. São reações normais de um jogo, rapaz. Tô brincando. Não, mas são reações normais que você tem e as pessoas mais intencionadas acabam criando uma história. Carlos Alberto Parreira, que para quem não lembra foi o técnico do Tetra, depois falou sobre a eliminação e disse que aquele elenco, considerado favorito, estava acomodado, bem diferente da fome de vitória de 1994, quando o Brasil não ganhava uma Copa há muito tempo. Eu era adolescente nessa eliminação e olha, doeu. Em 2010, a situação era bem diferente de 2006. A seleção chegou pressionada e ainda passou por uma renovação meio triste, já que não tínhamos mais lendas como Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Sobrou para Kaká e Robinho comandarem aquele time nas mãos do xerifão Dunga. Como capitão do Tetra, espetacular. Como treinador, nunca foi visto com bons olhos por boa parte dos brasileiros. Existia um clamor para que ele levasse Ganso e Neymar, que tinham acabado de surgir no Santos e já jogavam muito, mas Dunga preferiu não convocá-los e levou, por exemplo, Grafite. E aí a pressão só aumentou. Para piorar, Kaká, a principal estrela, chegou meio baqueado naquela Copa. Mesmo assim, o Brasil jogou bem e venceu até chegar nas quartas contra a perigosa Holanda de Sneijder, Van Persie e Robben. Eu lembro desse bendito jogo. A seleção fez seu melhor primeiro tempo na Copa, justamente contra os holandeses. Abriu com 1-0 ali, com Robinho, logo no início, e continuou martelando, desperdiçando boas chances. O jogo parecia controlado. Só que no segundo tempo tudo mudou. Em meio aos erros, num cruzamento até meio despretensioso, a bola bate na careca do Felipe Melo e entra pro empate da Laranja Mecânica. E vale lembrar que Júlio César, um dos pontos fortes daquela seleção, vindo de temporada espetacular na Inter de Milão e considerado por muitos o melhor goleiro do mundo, também poderia ter saído melhor naquela bola. Pouco depois, num escanteio, a defesa brasileira falhou de novo. Após um desvio na primeira trave, Sneijder apareceu livre e cabeceou e virou o jogo para a Holanda. Como se não bastasse ser apontado por falhas nos 2 gols, Felipe Melo ainda foi expulso após pisar em Robben. Aí as esperanças foram para o espaço mesmo. Com um jogador a menos, o Brasil não conseguiu reagir. E mais uma vez acabou sendo eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo. Bom, essa daqui não dá nem vontade de lembrar, né? Dá vontade de já pular para a próxima. Em 2014, Luiz Felipe Scolari voltou a comandar o Brasil e dessa vez dentro de casa. Nem preciso dizer o tamanho do hype, né? Era uma Copa no país do futebol. Também nem vamos entrar aí no mérito dos roubos e escândalos daquele ciclo, né, envolvendo políticos e empreiteiras que vocês já conhecem bem. Mas enfim, para felicidade de muitos, nosso menino Ney já tinha se consolidado como estrela mundial e um dos melhores do mundo. E com a seleção jogando em casa, a esperança brasileira foi lá em cima. O Brasil ainda vinha do título da Copa das Confederações, jogando bem, metendo ali um 3-0, se não me engano, na então campeã mundial Espanha. Isso só aumentava a ilusão de que o Hexa finalmente ia vir. Naquela seleção, o grande destaque era, obviamente, Neymar, mas ao lado dele, outros nomes já brilhavam na Europa, como Davi Luiz, Thiago Silva, Marcelo e Oscar. O Brasil começou a Copa do Mundo levando um gol contra diante da Croácia, mas conseguiu virar. Só que aquilo já parecia um indício do desastre que viria no fim do torneio. O Brasil foi avançando, mesmo dando sinais claros de fraqueza. Passou nos pênaltis pelo Chile nas oitavas e nas quartas contra a Colômbia. Neymar saiu após a joelhada de Zuniga. Ali, a coisa já ia para o saco de vez. Sem Neymar, tudo ficou ainda mais complicado. Além disso, Thiago Silva, nosso melhor zagueiro e capitão, estava suspenso. E essa foi a Copa mais traumática para muita gente, tanto torcedores quanto para os jogadores, porque, 7-1, pô. A Alemanha veio com sangue nos olhos para vingar 2002 e aplicou a maior humilhação da história das Copas. Perder de 7-1 em casa. Triste. Nem tem muito o que explicar. Felipão montou um time bizarro com Bernat, o Alegria nas pernas, vocês lembram? No lugar do Neymar. O Brasil ficou sem meio campo e também não conseguia atacar. Aí com Kroos, Khedira, Schweinsteiger, devo até
ter errado aqui a pronúncia, brincando em campo. O resultado foi aquele desastre inesquecível. A narração do Galvão nos gols da Alemanha, eu acho que ainda tá na cabeça de muito brasileiro até hoje. Olha o gol da Alemanha! Depois daquela vergonha, o Felipão foi muito criticado. Eu posso dizer que deu uma pane depois do primeiro gol. E aquilo, com a qualidade dessa equipe que vem sendo trabalhada há bastante tempo, eles aproveitaram de uma forma que nós não tínhamos mais condições de reagir. Mas a verdade é que depois daquela humilhação em casa, o Brasil nunca mais foi visto por muita gente como aquele time amedrontador de antes. Depois do trauma de 2014, o Brasil precisava seguir em frente e buscar o Hexa para recuperar a esperança de ser o país do futebol. Dessa vez, a CBF apostou em Tite para poder comandar a seleção na Rússia. O Tite ele vinha de um ciclo vitorioso no Corinthians, então era um nome incontestável na época. O time tinha Thiago Silva, Marcelo, Alisson, Casemiro, Coutinho e Neymar como principais nomes. O Ney era mais uma vez o cara da seleção, mas também chegou com alguns probleminhas físicos. E aí, o lance preocupante. Neymar torceu o tornozelo direito. Sozinho, olha aí a imagem. Ficou caído, gritando de dor. Neymar saiu de marca. Mesmo com o Neymar se poupando, o Brasil começou bem a Copa e avançou com tranquilidade. Inclusive, vencendo o México por 2-0 sem grandes sustos nas oitavas. Só que nessa partida, Casemiro, então um dos melhores meio-campistas do mundo, levou o segundo amarelo e ficou fora contra a temida geração belga de Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois, enfim. No lugar dele entrou Fernandinho, que jogava muito aí no Manchester City, mas tinha um azar com a camisa da seleção que eu vou te falar, tá? Coitado. Tanto que logo no início fez gol contra para os belgas. No segundo gol da Bélgica, Fernandinho também foi criticado por não parar Lukaku, que carregou a bola até De Bruyne acertar aquele chute espetacular sem chances aí pro Alisson. O Brasil tentou e muito ainda buscar aquele jogo, isso a gente não pode negar. Ainda conseguiu fazer um gol com Renato Augusto, mas sabemos que não foi o suficiente. Brasil eliminado por 2-1 e mais uma vez paramos nas quartas. Vale lembrar que nessa época a fama de Kai do Neymar já existia e se consolidou ainda mais naquela Copa. Ele era caçado em campo, mas quando o time não ganha, né? Aí pegaram bastante no pé dele. Chegamos em 2022, mais uma Copa, mais um adiamento do nosso sonho do Hexa. Tite seguiu no comando da seleção, agora no Catar. E eu vou te falar, tá? As expectativas do brasileiro estavam lá em cima. Com nomes como Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Antony, Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior, todos em boa fase, tá? O Brasil acreditava no Hexa. E ainda tinha Neymar, tá? Já numa fase aí um pouco mais de lesões, né, mas ainda decisivo. Só que depois da estreia contra a Sérvia, ele ficou fora do resto da primeira fase por uma nova lesão. Mesmo sem Ney, o Brasil estava jogando bem, tá, e venceu os 2 primeiros jogos sem muita preocupação. O Brasil até perdeu para Camarões, tá, o que já ligou um sinal de alerta, mas como o time já estava classificado, ninguém se preocupou muito. Nas oitavas, pegamos a Coreia do Sul e passeamos, tá, 4-1, com o Neymar de volta marcando gol e tudo, e aí a gente se iludiu de novo. Daí nas quartas, lá vinha mais um europeu, né? A Croácia de Modric, Kovacic, Perisic, enfim, e companhia. Eles tinham ali sido finalistas em 2018, perdendo o título para a França. Era uma seleção de muita qualidade, tá? Mas o Brasil foi confiante, a torcida também. Só que em campo os croatas dominavam o meio, principalmente com o Modric, e o Brasil sofria para criar. No fim do tempo normal, um 0-0 sem muita emoção, mas a prorrogação infartaria muita gente. Foi aí que Neymar mostrou genialidade e fez um golaço, dando esperança de que nenhum europeu estragaria a nossa festa. Aquele gol parecia colocar fim ao terror das quartas e encaminhar a classificação brasileira, mas bastaram 4 minutos para tudo ir por água abaixo. O jogo parecia controlado, até acontecer aquela cãibra mental da seleção. O time se lançou ao ataque sem necessidade e deu espaço para o contra-ataque croata. Tomar gol de contra-ataque quando você tá ganhando, faltando poucos minutos para acabar numa Copa do Mundo, cara, aí é de matar. Até o Neymar ficou pistola da vida com aquilo. Aí, não tem necessidade de você subir junto, pai. Não tem necessidade pra você subir. Fica aqui. Pô, tá 1-0, faltando 5 minutos. Vai dar opção? Tu vai dar opção pros caras atacar.
Tem que segurar o jogo aqui atrás, pô. A decisão foi para os pênaltis e o resto a gente já sabe. Casimiro e Pedro marcaram, mas Rodrigo e Marquinhos perderam. O Brasil estava eliminado sem Neymar sequer ter a chance de bater o seu pênalti. Quem não lembra da pistolada do Neto no programa chamando o Tite de burro e tudo mais, né? Por deixar o Neymar bater por último. Isso ainda rendeu um processo do técnico, tá? Uma puta! Neymar não bateu o pênalti. Acabou. Eu falei que era o Neymar pra bater! A culpa é do Tite! O Neymar deixou de bater o pênalti! O maior batedor de pênalti do mundo! Bateu! Seu sem vergonha! Você não merece estar aí! Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora! Porque não teria chance! Se o Neymar faz o gol, você tem a chance ainda do menino, do Alisson pegar e depois o Marquinhos fazer! Seu burro! Burro! Seu idiota! Acabar com o país! Um país sofredor! Um país que as pessoas pagam R$300 por uma camisa! Você levou a família sua! Você não pensa no povo! Nas pessoas que estão na rua! Seu idiota! Você perdeu a Copa do Mundo! Mais fácil! Bom, desde 2002 o ciclo se repetia, né? Uma semifinal, 4 eliminações nas quartas, sempre para os europeus. E o sonho do Hexa é interrompido quando a pressão chegava no limite. A pressão em cima da seleção sempre foi enorme, com certeza isso pesa. E agora, mais uma vez, a história se repete. E aí chegamos em 2026, mais uma Copa e mais uma vez o brasileiro se permitiu acreditar que agora ia, tá? Dessa vez o Brasil chegava comandado aí por ninguém menos que Carlo Ancelotti, um dos técnicos Vinícius Júnior, chegava como uma das maiores estrelas do futebol mundial, com Rafinha, Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Alisson, e ainda tivemos a volta de Neymar. Sim, depois de tanta discussão sobre a convocação, lesão, condição física, o menino Ney estava novamente aí numa Copa do Mundo. Neymar Júnior. A estreia foi contra Marrocos e já começou daquele jeito que o brasileiro gosta, né? Sofrendo. Saibari, ou Saibari, enfim, ele abriu o placar para os marroquinos depois de uma falha na defesa brasileira. Mas o Vinícius Júnior apareceu e fez um golaço para deixar tudo igual, 1-1. Não era exatamente a estreia dos sonhos, tá? Mas também não era motivo para desespero. Na segunda rodada contra Haiti, o Brasil fez o que todo mundo esperava, 3-0. Depois veio a Escócia e mais uma vitória tranquila pelo mesmo placar, 3-0 de novo, com Vinícius Júnior marcando 2 vezes e Neymar finalmente voltando a campo numa Copa. Aí pronto, o brasileiro já começou a se iludir novamente. O Brasil terminou em primeiro no grupo e foi enfrentar o Japão na nova fase aí, né, dos 16avos de final. E olha, que sofrimento, viu? Os japoneses saíram na frente e por alguns minutos parecia que a seleção ia protagonizar uma das maiores vergonhas da história. Só que Casemiro apareceu para empatar e já nos acréscimos, Gabriel Martinelli fez o gol da virada, 2-1, classificação dramática para as oitavas. E aí veio a Noruega, uma seleção que talvez muita gente não colocasse entre as grandes favoritas ao título, mas que tinha simplesmente Erling Haaland no ataque. E só isso já deveria assustar qualquer um, fora que existia um pequeno detalhe, tá? O Brasil nunca tinha vencido a Noruega na história, mas mesmo assim a confiança estava lá em cima, na final. Era o Brasil, né? Só que o jogo começou estranho. O Brasil teve a chance de sair na frente num pênalti, mas o Bruno Guimarães perdeu. Do outro lado, a Noruega chegou a marcar um gol, mas foi anulado. 0-0 no primeiro tempo. E quando parecia que o jogo caminhava para mais uma decisão apertada, Haaland resolveu aparecer. Aos 34 do segundo tempo, o norueguês subiu e marcou de cabeça, 1-0. E o Brasil sentiu. Foi para cima tentando buscar o empate, mas deixou espaço. E já nos minutos finais, Haaland apareceu de novo, dessa vez acertando um chutaço forte ali, fora da área, 2-0. O cara que já era um dos maiores atacantes do mundo simplesmente decidiu eliminar o Brasil praticamente sozinho. Neymar ainda marcou de pênalti nos acréscimos, né, 2-1,
Mas aí já era tarde demais, tá? Fim de jogo. Brasil eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, desde 1990, a seleção sequer conseguia chegar nas quartas. E olha que ironia, depois de França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Croácia, mais uma vez foi uma seleção europeia que colocou fim ao sonho brasileiro. 24 anos depois do Penta, né, o Hexa continua sendo apenas um sonho. E bom, se você quer conhecer a história desse monstro que parou o Brasil, a gente já fez vídeo aqui, tá? Eu vou deixar ele na descrição para vocês assistirem. E é isso, né? Quem sabe em 2030 agora, não é?